Olá, meus irmãos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso próximo módulo, Como levar uma criança a Cristo. Espero que vocês estejam aí com o coração incendiado, cheio de desejo de servir ao Senhor no meio dos nossos pequeninos. E nós falamos no módulo passado sobre a linguagem da criança e formas que o professor pode se preparar para ser um ministro de crianças. Vou mostrar para vocês aí um slide que diz assim: se desejamos evangelizar crianças e investir para deixar um legado para a próxima geração, precisamos nos capacitar para utilizar as ferramentas adequadas para alcançarmos este objetivo. Então, o professor de criança, ele precisa se dedicar tempo em oração pelas suas crianças. Às vezes você pode não ter o título de pastor ou pastora, né? Às vezes o professor de criança ele não vai ter esse título. No entanto, o seu ofício é cuidar, sim, dessas pequenas ovelhas. E cuidar com todo zelo. A palavra de Deus diz: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Não é verdade? Então, nós estarmos animados para esse trabalho, mas ao mesmo tempo conscientes da nossa responsabilidade diante de Deus e diante dessa geração aí que nos aguarda. Então, na verdade, falamos ali sobre a linguagem da criança, que é o lúdico, e para a gente alcançar crianças para Cristo, nós precisamos utilizar de uma linguagem que elas vão compreender, né? Uma linguagem que vai ser ali atrativa, ou recursos, ou movimentos que vão ser lúdicos e atrativos ali para a criança. Nosso próximo slide, ele diz o seguinte: toda estratégia pura que faz parte da infância é bem-vinda, desde que o centro da estratégia não tenha o foco perdido. Jogos, brincadeiras, dinâmicas, cores devem levar sempre a Jesus. Então, se a linguagem da criança é o lúdico, por que não usar uma brincadeira para ensinar a Bíblia? Tem forma melhor de aprender? A gente só não pode perder o foco dessa brincadeira, né? Se o foco dela é levar a criança a Cristo, então é assim que deve ser. Vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Tinha um menino na igreja que ele sempre ficava correndo pelos corredores e nunca queria ficar dentro da classe. E eu sempre vi aquilo e, como professora, eu ficava muito frustrada, porque a gente quer que as crianças tenham o prazer de estar ali dentro da salinha. Tinha alguma coisa errada. E durante a semana eu fui orando. Eu estava escalado para dar aula lá no domingo e eu comecei a orar. Falei: Senhor, me dê uma estratégia para alcançar esse menino, para ele ficar dentro da sala e não querer ir embora. O que eu posso fazer, Deus? E Deus me trouxe ali uma ideia de fazer uma trilha, que tinha, tipo usando carrinhos de corrida, com perguntas bíblicas ali, né? Então eu ia trabalhando a aula com a revisão em cima daquilo. E esse menino entrou dentro da sala e olha, ele não pediu para ir ao banheiro, porque às vezes ele pedia e sumia pela igreja. E além de tudo, ele ainda ficou assistindo a aula até o final. E os pais dele chegaram para buscá-lo e ele não queria ir embora. Aleluia! O Senhor sabe de todas as coisas. Ele tem as melhores estratégias. Por isso a gente não pode deixar de orar pelas crianças e de buscar de Deus aquilo que ele tem de melhor. Com certeza esse menino não esqueceu mais dessa aula, mesmo sendo um adulto. E não esqueceu do principal, que não era só aquele carrinho de corrida, mas a mensagem que foi trazida ali naquele dia. Então, nós, enquanto professores de criança, os nossos professores de crianças, eles precisam ter essa incumbência de fazer com que o final de semana seja domingo, ou hoje em dia a gente tem escola bíblica em dias da semana também, que acompanha às vezes o culto de semana, que seja o melhor dia da semana para essa criança que vai estar chegando ali, ou para esse junior que também vai estar chegando ali. Nós vamos falar um pouquinho também da diferença de idade, né, da linguagem que a gente tem para as crianças, que vamos colocar aí. Geralmente a gente considera crianças entre 0 a 8 anos e juniores entre 9 a 12 anos. Nós temos visto que a adolescência tem se tornado cada dia mais precoce, né, cada vez mais precoce, mas mesmo assim a infância ainda está dentro dos meninos de 12 anos, gente, então não desista deles. O que o professor ele pode estar trazendo ali de novo, de bom? Quando as crianças chegam até a salinha, elas chegam com uma bagagem. Quando elas chegam até a igreja, elas chegam com uma bagagem. E às vezes é aquela criança agitada, é aquela criança que não quer prestar atenção em nada, é aquela criança, ou então aquela que
está muito tímida, retraída, não se abre, que às vezes é de difícil acesso. O que a gente pode fazer para poder alcançar uma criança dessa? Ou a que é agitada demais, ou aquela que é retraída demais. Quando a gente se importa com a história de cada criança, tudo fica diferente. Então, quando essa criança entrar para a igreja, tente ouvi-la, tente escutar o que ela tem para te dizer. Muitas vezes, eles passam por situações que nós nem imaginamos, ou que nós mesmos pensamos assim, nossa, será que eu daria conta de passar por isso? Então, é importante a gente estar ouvindo as crianças, aquilo que elas trazem de bagagem de casa, aquilo que elas têm dentro da vivência do universo delas, os pedidos de oração, para que elas possam perceber que Jesus ainda faz milagres. Que aqueles textos bíblicos que a gente leva ali para elas, eles são reais ainda nos tempos de hoje. Os milagres não aconteceram só no Velho Testamento ou no Novo Testamento, eles continuam acontecendo na igreja. E é uma grande oportunidade da criança ter uma experiência com Deus através da oração. Então, o professor de criança precisa ser aquele também que leva a criança a orar. E nada melhor do que isso, do que ouvir aquilo que ela tem para trazer. Seja um problema que ela esteja passando em casa, ou algo que ela esteja vendo acontecendo na sua família. Quantos testemunhos de criança nós temos que às vezes a família nem convertida era, e a família toda se converteu através da oração daquela criança ou através da influência daquela criança. Nesses anos todos de ministério infantil, eu tenho visto como é importante a presença da família. Como é importante. Porque muitas vezes na igreja a gente está ali trabalhando, é claro, né, que a gente não pode esperar da família, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente está ali trabalhando com a criança e muitas vezes o resultado na vida futura dela vai ser muito mais eficaz se houver ali um acompanhamento com a família. Então, nós que somos ministros de crianças, a gente está trabalhando com a criança e não é aquela coisa individual, é só a criança, não. A gente também precisa dar uma atenção para a família. Que tal fazer uma visita na casa dessa criança, um dia da semana, uma vez que seja, para você compreender a realidade ali, para você ter a oportunidade de ouvir esses familiares também, né? Porque aquela criança que a gente ganha ela para Cristo e a gente também consegue alcançar a família para Cristo, com certeza, assim, as chances são muito maiores delas permanecerem, né? E eu creio que a obra do Espírito Santo, ela age ali na vida da criança através da família, na vida da família através da criança e na vida de todos através da igreja. Então, a gente precisa só se dispor e usar as estratégias corretas, que são as estratégias de Deus. Como saber como proceder, o que a gente pode falar com a criança, o que não pode, como abordar as famílias? Buscando o Senhor, orando, né? Tendo uma vida devocional diária, porque a gente precisa de ter o nosso tanquinho cheio também para a água jorrar, né? Através de nós. Então busque o Senhor, se importe, ame cada criança individualmente, a história de cada criança. Eu vejo que é muito fácil a gente ter mais afinidade com aquela criança que é quietinha, aquela criança que é obediente, né? E aquela criança que é mais difícil, muitas vezes ela está precisando e ela está gritando, é por socorro. E para ela ser alcançada por Senhor Jesus, para ela ter a experiência dela com Deus, às vezes ela precisa de alguém que tenha essa visão, que veja além, né? Uma pessoa, quando ela está ali fazendo um bordado, ela está ali em cima, olhando aquilo ali, e quando vira, muitas vezes o acabamento não está bem feito, está aquele emaranhado de fio. Mas todo aquele emaranhado de baixo, ele tem todo sentido quando a gente vê o bordado pronto, não é verdade? E com a criança é a mesma coisa, né? Para a gente poder ter um acabamento bem feito, para a gente poder ver um resultado na vida dela, para a gente ver essa criança mesmo sendo transformada, ela precisa do Senhor Jesus e precisa compreender que Deus é o mesmo e precisa compreender que ela precisa ter uma experiência com Deus em oração, porque todo aquele sofrimento que ela tem passado, uma hora vai fazer sentido, né? E nós queremos ver, sim, essa geração resgatada para o Senhor Jesus. Ao invés de ser grandes fãs de animes, a gente quer ver as nossas crianças sendo grandes fãs de Cristo. Ao invés de ver as nossas crianças horas no joguinho de videogame, a gente quer ver crianças avivadas, cheias do Espírito Santo, que passam tempo lendo a Bíblia. Olha, gente, isso é possível.
Muitas vezes em escolas dominicais eu já me surpreendi com criança de 9 anos falando assim, professora, já estou em Apocalipse. Eu pensei assim, eu estou onde? Né? A gente precisa entender que Deus leva as crianças a sério. Quando a gente vê ali o livro de Samuel, que é uma história muito famosa, porque ele ouviu a voz de Deus enquanto ainda era menino, ele tinha ali uma dura mensagem para poder passar para Eli. E Samuel, ele falou a mensagem que ele tinha que falar para Eli. Por quê? Porque a criança ela tem esse coração puro. Imagina o potencial de uma criança nas mãos de Deus. Imagina o potencial de uma criança que ora. Imagina o potencial de uma criança que se alimenta da palavra de Deus, uma criança que compreende a necessidade que ela tem do Senhor. Será que ela vai ter força para enfrentar e remar contra a maré? Porque os tempos são maus. Os tempos são maus. Então, se tem algum pai e mãe aí me assistindo, preocupe-se com a vida espiritual do seu filho, faça devocional com os seus filhos, alcance o seu filho para Jesus. Não é porque ele é filho de crente que ele vai ser crente, não. Você precisa ensinar o caminho para ele. Se você está aí e é só um membro da igreja, às vezes você vê as crianças lá e quer fazer a diferença, que bom que o Senhor Jesus te levantou. Sabe? Se importe com elas e comece a fazer. Comece a conscientizar e ore, porque a gente não consegue nada à força. Né? Da mesma forma, às vezes, que Deus desperta o coração da gente, Ele vai despertar também o coração de outros. E não é na nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim, chegamos ao fim dessa aula e te espero na próxima.